Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Frota Descomplicadas. Ficamos aí no final do ano aí de férias. O Thiago deu uma viagem lá para a Europa. O Michel foi lá para os Estados Unidos, lá, mandar um abraço pro pessoal lá dos Estados Unidos. E hoje eu estou com uma grande alegria de ter um amigo aqui, Denis França. Seja muito bem-vindo. Nosso assunto hoje aqui é RH na área de frotas. Denis, Deus abençoe. Muito obrigado por estar participando conosco. Fala um pouco quem é o Denis aí para nós. Bora lá. Bom, Gleice, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa vivência desse universo de RH, dentro da área de logística, envolvendo aí a parte de frota. Falar um pouquinho, me apresentar, né? Eu tenho 39 anos de idade. Desses 39, 21 de RH. Passei aí por alguns segmentos de varejo, parte de prestação de serviço e também na área de logística. Tenho formação em administração de empresa e de recursos humanos. Minha primeira faculdade, e aí fica até como algo interessante, foi teologia. Teologia? Teologia, fiz 4 anos, faculdade de teologia. Casado com a minha esposa Jéssica, a mulher mais maravilhosa que existe nesse mundo. Pai de 2 princesas, Manuela e Lívia. E nesse universo de RH, iniciei minha carreira como auxiliar de recursos humanos e tive todo um progresso aí de carreira e para chegar onde estou hoje como gerente de recursos humanos. Que legal. Mandar um abraço então para Jéssica. Minha irmã se chama Jéssica. Ah, é? Que Deus abençoe vocês. Amém. Começar aqui por uma curiosidade aqui, tá certo? Bora. O que é ser um top voice do LinkedIn? Bom, na realidade, eu participei em conjunto com uma organização que hoje eles fazem um evento voltado ao público de RH e eles fizeram uma apuração, né, de todos os profissionais de RH que utilizam a rede LinkedIn e pegaram ali os que mais têm engajamento na rede, no sentido de tanto parte de publicações, parte de reações, os conteúdos que são conteúdos interessantes. E eles fizeram uma curadoria, né, de profissionais e do ano de 2025 eu fiquei na lista dos 150 profissionais referência do LinkedIn. Então, para mim foi uma alegria, você nunca espera, né? Então, você trabalha em si para ter objetivos alcançados, as metas alcançadas, né? Ter uma referência diferenciada na parte de gestão de pessoas. Então, você nunca faz com o objetivo de ter esse reconhecimento. E aí eles fizeram essa curadoria e aí fizeram uma lista de 150 nomes e, para minha alegria e surpresa, eu estava aí nessa lista. Que legal. Parabéns. A questão de rede social, né? O que representa hoje o LinkedIn em relação ao RH, ao mercado de trabalho? Qual é a tua visão hoje do LinkedIn? Bom, o LinkedIn, na minha visão, é uma das ferramentas mais importantes que você tem hoje para a sua trajetória, para você mostrar a sua trajetória profissional, desde que você saiba utilizar, né? O LinkedIn ele é uma ferramenta, lá atrás ele foi criado como uma ferramenta voltada à busca de emprego, né? Então ele era mais uma plataforma voltada a essa busca de emprego. E hoje o LinkedIn, ele, além dessa questão voltado à questão de empregabilidade, ele é muito forte para a parte de relacionamentos, né? No sentido de criar conexões, de você ter uma visibilidade melhor de insights, cases que talvez faça sentido para sua gestão. Então, é uma rede que hoje eu utilizo, é a única rede que hoje eu utilizo, falando de rede social. É uma rede que gera hoje muitas possibilidades de negócios, porque você tem que saber utilizá-la da maneira correta. Então, diferente de outras redes que você entra teoricamente quando quer, você posta teoricamente quando quer,
ela tem, o algoritmo dela, ela vê muito a questão da sua atividade, o quanto que você é ativo naquela rede. E, obviamente, o quanto que você cria de conexões, e aí eu falo, né, eu uso uma frase que é você ser interessante sem ser interesseiro. É você criar conexões interessantes que vai gerar de alguma forma possibilidade, seja ela de negócio ou de troca de ideias, ou entender um pouco como funciona. Você, por exemplo, um profissional de frotas, e aí você cria conexões com outros profissionais de frota, alguma coisa que você ainda não conseguiu enxergar como possibilidade dentro da empresa que você faz gestão, talvez uma outra empresa já faz, e aí você faz um benchmark para trocar um pouco de figurinha. Então, é uma rede muito importante nesse sentido. Né? Então, tem pessoas que hoje, infelizmente, você não consegue ter controle de tudo. Então, tem pessoas que utilizam mais para polarizar, e aí tem pessoas que vêm com ideologias políticas, e ela acaba ficando um pouco mais, trazendo um pouco mais de vulgaridade para essa palavra certa? E aí você acaba trazendo um pouco mais de vulgaridade para esse sentido de trazer informações que não faz sentido para a rede. Então, são usuários que talvez não entendeu, não percebeu como que funciona a importância da rede. E aí você tem que ter sempre esse feeling, né? Qual o conteúdo que é apropriado para essa rede. Então, eu acho que é uma rede muito importante desde que você tenha a noção e a percepção de como utilizá-la. Hoje, contrata-se pelo LinkedIn? Não somente, não é o critério primordial, não. Eu acredito que o LinkedIn ele diz muito sobre a pessoa, justamente pelos conteúdos, o que ela posta, o que ela reage. E ali você, queira ou não, é um currículo virtual, só que não é o essencial. O LinkedIn ele pode ser mascarado, então eu posso fazê-lo de uma forma que seja atrativo para um recrutador, mas quando você vê por trás da máscara, talvez não é aquela realidade. Então não é o ideal. Obviamente, você utiliza como uma ferramenta de talvez fazer uma análise um pouco diferente, mas não é 100% pelo LinkedIn, não. Legal. Nesse assunto, né? Hoje, tem pessoas que usam IA para montar o seu perfil no LinkedIn? Tem. A IA hoje eu acho que é um desafio em todos os cenários, né? Em todos os segmentos. Então você vê hoje pessoas que utilizam para criar imagens. Se você fazer uma análise, acho que cerca de 50% das fotos que você utiliza aí como foto de perfil são fotos criadas em inteligência artificial. E aí, além disso, tem pessoas que acabam utilizando essa ferramenta para fazer o seu perfil por completo. E aí você tira muito da identidade, você tira muito do que porque é o que eu falo. Seja no seu currículo, seja no seu perfil de LinkedIn, você precisa mostrar um pouco da sua essência, um pouco da realidade. E quando você transfere essa responsabilidade para uma IA criar, tira totalmente a essência humana. Então ela tira um pouco da verdade do que é o Gleison, do que é o Denis. Então fica muito superficial. E aí as pessoas às vezes optam por isso, e quando chega no momento da entrevista, no momento ideal, que é onde você vai tirar as dúvidas, vai alinhar as expectativas, que é nesse bate-papo, às vezes a pessoa ela confiou tanto em fazer o seu perfil na IA, quando chega no momento ideal ali, que é no bate-papo, aí a inteligência artificial sobressaiu mais do que a inteligência natural. E aí não faz sentido nenhum de você avançar num processo seletivo, por exemplo. Como RH, já teve alguma história de... Eu já passei por isso, né? A pessoa no LinkedIn, e quando chega na realidade para conversar, já teve alguma situação dessa, da pessoa ter um perfil no LinkedIn, mas quando você chega na hora, como recrutador, como gestor na área de RH, totalmente diferente? Não propriamente no LinkedIn, mas já aconteceu de você pegar currículos que são currículos perfeitos, e aí quando você vai no momento ideal ali, ou seja, numa entrevista, ou então às vezes você até efetiva a contratação, porque às vezes a pessoa, além de um bom currículo, ela se sobressai no ato da entrevista, mas quando você vai para a realidade é totalmente inverso, vai totalmente contra aquilo que você tem no currículo, né? E eu falo que, além dessa parte técnica,
o que pega muito e isso é de fato uma grande realidade no mercado de trabalho. Hoje você contrata pelo currículo, né? Onde traz ali todas as competências, seja ela parte técnica ou quanto que a pessoa ela tem de formação. Então, às vezes, é um currículo totalmente atrativo e aí você contrata pelo currículo, mas você acaba demitindo pela parte do comportamento, né? Então, o currículo ele é importante, porém ele não é tudo na carreira profissional da pessoa. Então, não adianta você ter formações, formação fora do Brasil, ter vários idiomas, ter uma qualificação técnica invejável e o seu comportamento ser ruim, né? Então, é uma coisa, eu falo que é uma balança, né? Então, você tem que ter a sua parte técnica, só que você tem que ter também a sua parte comportamental. Então, uma coisa, ela acaba refletindo na outra. É um conjunto de coisas que faz você ser um bom profissional. Então, já aconteceu, sim, de você ter uma experiência de trazer uma pessoa pelo currículo e aí você fica admirado, né, com aquilo que você enxerga, e aí quando você vai para a realidade, para a prática, tá totalmente fora daquela teoria, né? Legal. Então isso acontece muito. Uma coisa que surgiu, tá? É a carreira em Y. Vamos dividir esse tema em duas partes, tá bom? A do funcionário e a da empresa. O que é uma carreira em Y para o funcionário e o que é uma carreira em Y para a empresa? Deixa eu puxar aqui esse gancho e conversarmos. Porque tem profissionais que entendem o que é uma carreira em Y e a empresa não sabe o que é isso e perde muitos talentos. Então, dentro dessa pergunta, fala um pouco sobre a carreira em Y na visão e no conceito do colaborador, do funcionário. Tá certo. Bom, é uma pergunta muito boa, né, principalmente no nosso dia a dia. E aí explicando um pouquinho, né, para quem não conhece um pouco da carreira Y, antigamente existia aquela carreira linear. Então você entrava numa posição e você só tinha uma possibilidade de crescimento dentro da organização. E a carreira em Y, ela veio justamente porque você tem perfis diferentes de colaboradores. Então a carreira tem esse nome, carreira em Y, justamente porque o desenho dela é numa linha de Y, onde a pessoa ela inicia e aí eu vou trazer mais para cargos administrativos para ficar mais fácil o entendimento. Então você inicia ali como um auxiliar, você vai para outra fase de assistente e analista. Quando você chega nesse patamar, você tem duas possibilidades de crescimento. Ou você segue para a linha de gestão, né, que é a linha de liderança, para cargos de gestão, ou você segue para a linha de especialista. E aí falando na visão do colaborador, o porquê que é importante na visão do colaborador, nós temos uma carreira hoje em formato Y. Quando você é apresentado ao plano de carreira daquela organização, você obviamente acaba enxergando quais as possibilidades que você tem de crescimento dentro dessa organização. E a empresa que não tem isso estruturado, ela apresenta e você chega em um determinado limite, dali eu não cresço mais, ali é o meu limite, então dali eu não consigo mais progredir. Quando você tem esse desenho claro e explícito para o colaborador, você mostra para ele que você tem a possibilidade de crescer com a gente até esse patamar, que aí você chega ali no limite de analista, e dependendo do seu perfil, e aí você faz uma análise, obviamente, do perfil do trabalhador, do colaborador, se ele tem um perfil mais analítico, um perfil que ele entende mais do processo, mas ele não tem tanto relacionamento com pessoas, aí você segue para a carreira de especialista. Ou se você é um cara que eu identifico que, além das competências técnicas, você tem uma habilidade de fazer uma gestão de pessoa, de liderar pessoas, você tem um relacionamento fácil de lidar com pessoas, você segue para uma carreira de especialista. Obviamente você tem várias ferramentas que você faz essa análise comportamental e consegue traçar e identificar para qual lado que você vai seguir dentro dessa carreira. Então é importante porque você mostra para o colaborador que ele tem possibilidades de crescimento dentro da empresa. E o legal disso tudo a gente tem uma visão que somente os cargos de gestão ganham bem, né?
Então, pô, eu quero virar um supervisor, eu quero virar um coordenador, subir para uma cadeira de gerente porque eu quero ter um bom salário. Nesse formato de Y, você consegue subir a sua carreira tanto como especialista como liderança com uma remuneração equiparada. Então você acaba trazendo uma remuneração atrativa para ambos os lados. Então a pessoa ela não vai ter a ganância de querer ser um gestor sem ter um perfil somente pelo salário. Ela vai seguir para sua carreira de especialista, sabendo que ali ela vai ser remunerada da forma devida e aí tendo reconhecimento e importância de ambos os cargos, ambas as posições. As empresas hoje têm esse entendimento? Porque eu vou dar um exemplo, tá? Conheço especialistas fantásticos. Conhece de tudo, né? E aí ele vai chegar num ponto que ele fala, eu conheço, mas eu quero aumento de salário. Só que ao mesmo tempo não quer fazer a gestão de pessoas conforme você de uma maneira excelente explicou aqui para nós, né? Só que eu vejo que muitas empresas não entenderam esse ganho e essa oportunidade de ter um especialista e ter um gestor dentro dessa carreira. Como que as empresas estão trabalhando, tem crescido ou isso ainda é um tabu, matéria de faculdade, de pós-graduação? Há um tabu ou as empresas estão se adaptando e se adequando quanto a essa carreira de Y? Quando a empresa ela quer enxergar essa possibilidade, isso se torna possível. Agora existem muitas empresas que ela acaba se fechando naquele mundo dela e ela acaba não abrindo a oportunidade de conhecer as práticas de mercado. Muitas empresas têm praticado isso, só que na sua grande maioria, a maioria delas ainda é um tabu, ela tem isso como uma barreira. E aí você tem um perigo absurdo dentro desse formato. Quando você não tem essa parte de plano de carreira bem desenhado, e aí você não consegue mostrar isso e você não consegue praticar isso, você corre um risco muito grande. Por quê? Você acredita que existe promoção que ao invés de beneficiar, ela vai prejudicar aquele profissional? Quando você promove errado, e aí você ao mesmo tempo pensa que está fazendo bem, na realidade você não está fazendo bem. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem um perfil de especialista e promove ela para fazer gestão de pessoas. Você matou o profissional ali. Então, tudo aquilo que ela te entregava, e entregava muito bem como especialista, ela não vai conseguir entregar como um gestor, como um líder de pessoas. Por quê? Ela tem toda a parte técnica, só que como gestão ela acaba descentralizando as atividades para o seu time. Só que se ela não tem essa expertise de tratar com o time, de falar com o time, de fazer de fato a gestão de pessoas, ela simplesmente finaliza ali a sua carreira. Então ela precisa se retomar, fazer uma readequação, identificar qual a outra possibilidade. Muitas vezes ela precisa sair dessa empresa para retomar em uma outra organização. Então você promove errado e em compensação você acaba perdendo esse profissional, porque ele não vai se adequar àquela nova atividade, àquela nova posição. E ao invés de você ter um ganho de produtividade, você vai perder com isso, né? Além do risco desse especialista não ter o expertise, nem vontade e nem know-how para trabalhar com pessoas, perder boas pessoas que fazem parte do dia a dia. Vamos sair do Y, vamos para Z. Vamos começar esse nosso alfabeto, geração Z. Hoje, qual é o maior desafio, né, de trabalharmos com a geração Z? Bom, é uma pergunta também muito bem elaborada e bem complicada no dia de hoje, né? Porque hoje a gente tem um choque de gerações. A gente tem essa nova geração chegando,
mas em compensação eu tenho várias outras gerações no mercado de trabalho, e aí você tem uma junção de gerações, e aí cria-se o desafio de como fazer gestão e de como entender cada cabecinha, né? Como funciona cada pecinha. É um desafio muito grande, porque eu, 39 anos de idade, você, vamos entregar a sua idade? 40. 40? 85. Sou de 85. Você tem aí essa formação profissional, né? Você iniciou e hoje você é um profissional, só que você tem ali, dentro dessa formação, conceitos que para você faz todo sentido. Então a gente tem na nossa linha de raciocínio que trabalhar bem, às vezes é trabalhar muito, às vezes é sair de casa de madrugada e chegar em casa à noite, não acompanhar tão bem o desenvolvimento e o crescimento dos filhos. A gente tem aquela visão de ser o cara que sustenta a casa, que traz o sustento para dentro de casa. Então a gente tem essa visão porque dentro da nossa formação isso foi apresentado para a gente como algo devido e algo natural. Quando você vem para uma nova geração que ela nasce em um mundo totalmente tecnológico, onde eu preciso, ao invés de colocar mais a mão na massa, eu preciso trazer mais automação. E aí agora a gente entra numa era que a inteligência artificial está tomando conta de tudo. A gente está aqui conversando, mas se um cara de IA quiser fazer um vídeo de podcast, ele faz no seu computador de casa, como se fosse duas pessoas aqui conversando. Então, eles estão sendo formados em um mundo tecnológico que é totalmente diferente da onde a gente foi criado, da onde a gente foi formado. E aí o desafio está nisso. Como que eu consigo, como gestor, fazer uma gestão que eu consiga alinhar a expectativa de todas essas gerações, de todos os perfis que eu tenho? Então, hoje a geração Z, ela vem muito dessa linha de que eu não preciso trabalhar muito. O que vale para mim é mais a questão da qualidade de vida. Então, eu preciso de um emprego que eu não preciso estar todo dia lá, que eu seja bem remunerado por isso, e que eu tenha a possibilidade do meu ir e vir, de fazer uma viagem, de estar trabalhando, entregando o que precisa ser entregue, todos os meus compromissos, se eu estiver trabalhando, independente se é aqui em São Paulo, se é independente se é no litoral, se é no Nordeste. Então, eles têm essa visão. Você me contratou para entregar um resultado, e esse resultado vai ser entregue. Então, o diferente da nossa geração, que o presencial que contava, se eu não estiver trabalhando, eu não sei se você está trabalhando. Então, assim, a gente tem hoje um choque de gerações e que gera essa diferença. Aí você precisa, obviamente, balancear. Eu preciso ser gestor tanto de quem é da geração Y, ou quem é da geração Z, Baby Boomer. E aí você começa a fazer uma gestão para que você consiga atender todas as gerações. Legal. Então é um desafio muito, muito grande. Uma qualidade da geração Z e uma dificuldade que o gestor encontra na geração Z. A gente fala aí como pontos a melhorar, né? E a qualidade. A qualidade é que eles têm uma visão muito prática das coisas, até na resolução delas. Então, talvez o que é um desafio para a gente talvez resolver um problema, essa nova geração, elas têm uma capacidade de resolver problemas de uma forma mais simples. Porque eles têm a questão de trazer a automação. A gente consegue, através de desenvolver uma ferramenta que consiga... vamos pegar um exemplo básico aqui nosso, e aí falando um pouquinho da minha carreira. Eu sou do tempo, você também, do olerite verde. E o olerite tinha que ser assinado e guardar no seu prontuário.
quando você era admitido, você ia lá e assinava toda uma documentação presencial. Você tinha uma cópia do seu contrato de trabalho, a outra eu guardava na sua pasta do arquivo, e o arquivo era físico. Hoje, é tudo digital. Hoje você assina o contrato de trabalho pelo celular. Você recebe o seu holerite por um aplicativo. E isso vem justamente com os pensamentos dos novos. Né? Tem a aceitação da geração mais antiga, mas esse desenvolvimento de trazer essa praticidade vem da cabeça dos novos. Então, por exemplo, a gente falava antigamente que era impossível fechar a agência. Hoje, eu não sei há quanto tempo que eu não vou numa agência bancária, porque a tecnologia trouxe possibilidade que você não precisasse mais de ir numa agência bancária. Então, assim, eu vejo isso como um ponto positivo, essa praticidade que eles têm para desenvolver ferramentas que traz uma automação e uma agilidade no seu processo que você tem hoje. E aí, olhando um ponto a melhorar, eu acho que, obviamente, não vou generalizar no meu comentário, mas na sua grande maioria, eles buscam uma comodidade que muitas empresas ainda não têm. Então, as empresas pensam que elas estão se adaptando ao que é o ideal. Só que eu tenho que respeitar o tempo de cada empresa. Tem empresa que é uma empresa mais familiar, onde você implementar novas ideias é mais difícil. Eu tenho empresas que aí eu tenho uma visão mais de fora, que é empresas de sócio. Então você acaba tendo empresas diferentes. E aí com isso você acaba criando cenários e aí você não consegue fazer com que essa nova geração se adapte a isso. Então às vezes eles exigem muito e o mercado por si só ele não está preparado ainda de uma maneira ampla para ter esse profissional no seu quadro. Já trabalhei com equipes multifaixa etárias e eu me recordo que eu tenho aquela geração Z, a qual se você chegar e falar assim, eu preciso disso para amanhã, já se sente ali ofendido. Só que eu também já trabalhei com aquela geração mais antiga, aí a pessoa chegava para mim, que era dessa geração, e falou assim, isso aqui é minha obrigação, eu tenho que te entregar, chefe. E agora os baby boomers, você tem que pedir, por favor, você tem que criar tem que ter um caminho e se entregar um relatório. Tem que ter um cuidado. Você não dá um parabéns, um elogio, sim. Você está sendo hostil. Mas nós entendemos também que não tem o que fazer. Ou o mercado se adapta às gerações novas que estão vindo, ou vai ter uma escassez de mão de obra. É isso aí. Né? E aí dentro dessa escassez de mão de obra, nós já saímos do Y, fomos para o Z, e agora estamos entrando na escassez da mão de obra, referente contratação. Eu vou colocar 2 tipos de contratação, pedir para você explicar primeiro. Primeira, contratação de mão de obra de motorista. Desafios, como que é fazer essa contratação, que nós estamos à beira de um colapso de falta de motoristas no Brasil. É um desafio gigantesco. Tá? A questão da falta de mão de obra hoje, ela não é um problema exclusivo da logística. Né? Hoje todos os segmentos sofrem com a falta de mão de obra qualificada. E aí você começa a entrar num colapso, porque você cria-se estratégias, ser diferente, o que eu posso mudar talvez no meu processo seletivo para ter mais assertividade. Só que você às vezes fica patinando nesse processo de achismo, o que eu posso fazer, quando na grande realidade aí você tem um problema na formação dessa mão de obra. Então vamos falar do motorista. Né? Trabalhei aí por quase 3 anos no segmento de logística e eu sei o quanto é desafiador hoje nesse segmento você encontrar o bom motorista, né, para a sua empresa. E aí a gente vai partir desse cenário hoje, e aí falando também dessa nova geração.
Quem cresce com o sonho de ser motorista de carreta? Hoje ninguém. Quem cresce hoje com o sonho de falar, eu quero ser motorista de carreta para ficar 30 dias longe da minha família, ganhar talvez ali um salário que não seja tão factível para essa função, para essa atividade, correndo o risco de perder minha vida todos os dias, que a gente sabe que é uma realidade, o pessoal está exposto a um risco. Além das questões de acidente, as questões de roubo de carga, que hoje, infelizmente, é uma situação muito grave no nosso país e, enfim, sem entrar nos detalhes, a gente vê, às vezes, um relaxamento para a questão da bandidagem e aí acaba se tornando mais viável para que eles pratiquem essa criminalidade. E aí você deixa mais exposto o profissional que está na estrada. Então, assim, você cria um problema porque você não torna mais atrativo essa posição. E quando você não torna atrativo, o que eu prefiro ser? Um motorista de carreta, que aí vamos trabalhar aí numa média, vai tirar ali os seus 7, 8 mil mensal, dependendo dos seus benefícios e tudo mais. Ou eu vou ir para uma mão de obra informal. Vou ser o meu próprio chefe, vou trabalhar como motorista de aplicativo e dentro só de uma região onde todo dia eu vou dormir com a minha esposa, todo dia eu vou ver os meus filhos para ganhar talvez a mesma coisa. Então, eu acho que o maior desafio está na estratégia. O que a empresa ela pode melhorar para tornar isso mais atrativo? A gente tem várias coisas que, inclusive, a lei do motorista, né, que foi uma atualização que veio justamente sobre o controle de jornada. Só que mesmo assim, você encontra várias brechas que impossibilita do motorista ter uma qualidade de vida. Então aí tem até aquelas velhas histórias de que o motorista de caminhão tem uma família em cada cidade, justamente porque o cara se vê numa situação que ele não consegue cuidar da sua família, em cada mês ele está numa região, e aí ele não tem vida, ele trabalha literalmente para pagar suas contas, ele não consegue gozar do fruto do seu trabalho, e aí você torna uma atividade totalmente... que ela não é a mais atrativa, uma atividade que de fato ela não traz mais razão para você se especializar nela. E ao mesmo tempo nós analisamos que hoje o motorista ali ele tem uns benefícios, né, e com hora extras, pernoite, todos os valores agregados, hoje ele tem um salário acima da média nacional e muitas das vezes observamos que esse motorista ele tem um salário de um supervisor dependendo da área, até mais do que um próprio supervisor. Uhum. Né? E aí nós vamos observar também que nos outros setores, puxando agora para a parte administrativa de frotas, né? Na contratação de um analista, na contratação de um assistente, é fácil para o gestor de RH contratar? Tem dificuldade? Como que é hoje para o Denis França contratar um analista de pneu? Tem a sua dificuldade, e aí fazendo um comparativo, né? Porque aí a gente está falando de uma contratação de um cargo administrativo versus um cargo operacional. Então o cargo operacional é tudo isso que eu desenhei, ela tem a sua dificuldade por vários fatores, só que a contratação do administrativo, ela tem a sua dificuldade, porém ela é mais fácil eu converter uma entrevista, um processo seletivo em uma contratação do que de um processo seletivo de um motorista, por exemplo. E aí você tem, obviamente, em tudo você tem as suas variáveis. Então, o grau de dificuldade é justamente a questão de você encontrar o profissional qualificado para aquilo. Então, você pega, por exemplo, um analista de pneus dentro de um departamento de frotas. Você tem cursos que a pessoa ela consegue se especializar para entender a diversidade dos pneus e de acordo com o veículo. E você tem aquela pessoa que ela tem a vivência dentro dessa rotina.
Então você precisa entender o quanto que eu talvez estou preparado para treinar uma pessoa que talvez não tem tanta experiência diante do que eu preciso, né, versus aquela pessoa que tem um preparo melhor, que tem... E aí você entra muito na questão da visão da liderança. Tem gestores que preferem aquela pessoa que tem já de fato aquela vivência, e tem outros que falam, não, eu não quero porque ela tem muito vício, e aí isso aí acaba complicando um pouco a minha forma de fazer gestão. Então, assim, você tem um grau de dificuldade para encontrar o profissional, justamente porque é algo muito peculiar, ela tem a sua particularidade dentro da sua rotina de atividade, só que num grau de comparação você tem mais facilidade de encontrar esse profissional, justamente pelas condições de trabalho que você oferece, do que de uma posição mais operacional. E aí você tem uma variedade, né? Então, por exemplo, achar um soldador de carreta, um pintor especializado na parte de funilaria. E sabe qual é um dos maiores desafios que a gente tem hoje? A informalidade. Então, você precisa ser muito atrativo para você ter esse profissional e conseguir manter, né? Falo que a retenção era mais importante do que a contratação. Então, quanto que você, como empresa, tem feito, quais as suas estratégias para você reter aquela mão de obra? Por quê? Eu preciso remunerar essa pessoa tão bem que ela não tenha a vontade de fazer os seus freelance, de trabalhar de forma autônoma, que é a mão de obra informal. Então, você tem hoje um desafio muito grande, porque você não perde só para o concorrente, você perde para a questão da mão de obra informal também. Então, às vezes, um funileiro, às vezes um borracheiro, um soldador, ele vai encontrar a possibilidade de ganhar mais atendendo vários clientes do que ficar fixo em uma empresa. Então, eu acho que o desenho está dentro disso. A estratégia de recrutamento e seleção, da parte de atração e seleção, ela está da forma, não só da forma que você contrata, mas da forma que você cuida desse profissional. E quando você apresenta dentro de um processo seletivo o seu programa de retenção, o seu plano de carreira, o seu plano de bonificação, trabalhar por metas, você consegue reter mais essa mão de obra e, obviamente, contratar de maneira mais prática. Que é justamente você trazer e fortalecer a marca empregadora. Legal. E a importância hoje, falando na área de transporte, né, de ter um gestor específico na área de frotas. Qual é hoje a importância para o RH de uma empresa, ao invés de ter uma pessoa ligada ao RH, a logística, a importância do gestor de frota numa organização? Quais os benefícios que você vê em tê-lo hoje dentro das organizações, um gestor de frota, um gerente de frota? Eu acho que o benefício ele está dentro de duas possibilidades. O que o gestor de frota ele consegue trazer na questão de gestão de pessoas, e aí eu vou explicar, e o que ele consegue trazer na questão de economia dentro de vários aspectos. Então, o gestor de frota, quando você tem um gestor de frota que olha além do que é pedido a ele, então você consegue ter benefícios. Por exemplo, quando você treina motoristas, hoje muitas empresas elas têm uma visão de que treinamento é custo, quando na realidade o treinamento é um investimento. Então a empresa que treina o seu profissional, treinamento de como conduzir o veículo, e aí você, obviamente, você está treinando o profissional e você está desenvolvendo ele profissionalmente falando, e você, em contrapartida, ganha na economia do pneu, na economia do combustível, na prevenção de acidentes. Porque a gente sabe que hoje muitas coisas acontecem pela forma que o motorista conduz o veículo. Né? Então, quando você tem o benefício de você ter um gestor de frota, está alinhado 100% a isso. O quanto que ele desenvolve o bom profissional
e, através desse desenvolvimento, quanto que ele traz de resultados de saving para as organizações. E hoje o departamento de frota, teoricamente, é o que gera, né, mais despesa para uma organização. Então, se você não tem isso muito bem alinhado, se você não tem um bom gestor que traga essas economias que faz sentido através de um treinamento, de uma orientação ou de um plano de bonificação, você acaba perdendo o bom profissional e perdendo também na questão financeira. Hoje o gestor de frota, na maioria das transportadoras, ele é o que tem o maior valor de atrativos em mãos. Uma conta bem simples, um cavalo mecânico hoje 25, 26, não vou falar a marca, mas hoje segue um padrão entre 800 mil a 990 mil reais. Você coloca ali mais um implemento de 400 mil, eu estou dizendo que um conjunto para rodar está em torno de 1 milhão e 300 mil. Se você tem 10 conjuntos, nós estamos falando aí de quase 13 milhões de reais, que é muito mais valioso do que o próprio ativo imobiliário, sim, das companhias. E está na mão de um gestor de frota. E agora falando sobre essa questão aí, para fechar esse ciclo que nós começamos lá falando dos motoristas, YZ, fomos para a parte administrativa, fomos para gerentes. Comportamento de um gestor de frota diante da organização com seus pares. Nós sabemos que temos uma relação em algumas empresas de atritos, conflitos, né? Como a organização consegue colocar isso dentro do organograma e ter uma harmonia entre o gestor de frota e seus pares? Existe uma palavra que é a chave de tudo isso: planejamento. Quando você tem um planejamento sobre a sua operação, você obviamente tem todos os caminhos bem desenhados, e aí você consegue fazer com que o gestor de frota, o gestor operacional, o gestor de saque, e aí na operação seja ela o last mile, o first mile, independente de qual seja, você consegue ter esse gestor bem alinhado com o gestor de frota, dentro de um planejamento. Quando foge do planejamento, e aí obviamente você não tem uma comunicação clara, e a comunicação clara que eu digo é você alinhar a expectativa do que você precisa para entregar versus o que eu preciso ter para que essa entrega seja concluída. E eu não alinho essa expectativa com o gestor de frota. Aí você vai ter uma relação totalmente cheia de atrito, né? Uma relação muito conturbada. Então, eu acredito que para que você tenha aí um bom relacionamento entre pares, é que você tenha um planejamento muito claro e, obviamente, que você tenha sempre uma carta na manga, porque você sabe que a operação ela precisa, às vezes, de um conjunto para amanhã, quando não dirá hoje, daqui a pouco. Então, às vezes, se você trabalha muito no limite, é um risco. Então, por exemplo, para a operação rodar, eu preciso de 13 conjuntos, seja ele ali o convencional, seja o bitrem, e aí você trabalha exatamente em cima daquele número. A operação pediu isso, eu vou entregar isso. E aí você não tem um backup. Né? Aí, quando acontece algum problema, a operação ela precisa entregar de toda forma. Ela precisa cumprir aquilo que foi acordado com o cliente. E aí ela vai jogar. Pô, a frota não está me ajudando. A frota que está travando. A operação capotou por conta da frota. Então é mais fácil eu justificar a minha ineficiência operacional por conta de uma falta de planejamento e uma falta de comunicação, apontando o erro para outro departamento. Então, tipo, não fui eu que falhei por falta de planejamento. Foi a frota que não teve uma visão estratégica de deixar um carro backup, de não deixar um carro pronto porque eu ia precisar para amanhã. Sempre vai ter. Eu acho que essa questão do conflito, ela de uma certa forma é até saudável, né? Que traz aquele calor e os insights diferentes de acordo com cada vivência. Então, eu acho que isso é muito da questão do planejamento. Né? E mesmo planejando,
corre-se o risco de dar ruim e a culpa... Eu costumo falar que frota é porque você não disponibilizou o carro não está preparado para aquilo. O GR, porque fala que é uma pessoa que fica lá só bloqueando os carros. Sempre tem o dedo para apontar e justificar. Pô, o problema aconteceu por esse motivo. Ou então o RH não contrata. Como que eu vou colocar o carro para andar se eu não tenho um motorista? Como eu coloco alguém para entregar se eu não tenho ajudante? Então sempre é mais fácil, né? Eu apontar o dedo e culpar os outros do que talvez olhar um pouco para dentro de casa e planejar de uma forma diferente. Legal. Esse assunto é bem bacana, a gente vai aprendendo. Você apanha muito? Eu? Não, tranquilo. Lá tranquilo? onde eu trabalho é muito tranquilo, graças a Deus. Bom. Mas assunto de RH com frota, gestão, hoje é um assunto bem bacana. Estamos caminhando aí para o final. Te agradecer. Passou muito rápido hoje nosso bate-papo aqui. O Tiagão tá aí hoje com a gente, né? Que Deus abençoe o Tiago. O Michael vai ser pai. Que bênção, rapaz. Olha. Parabéns, que legal. O Michael vai ser pai. Feliz por ele aí. Que Deus abençoe. São pessoas que Deus colocou no meu caminho, a qual tenho um carinho. Denis, não conhecia pessoalmente, mas foi apresentado por um amigo em comum, um irmão que Deus me deu também, que mandou um abraço aí pro Cleverson, né? Só um recado, né? Onde você sair, faça conexões. Sai pela porta, não sai pela janela, que nós nos conhecemos no mercado, né? E eu queria fazer uma pergunta sobre o profissional e as suas conexões dentro da tua categoria. Como que você vê e como que eu faço para me destacar dentro da minha categoria? Estou falando de maneira bem geral. Bom, conexões hoje é a chave de tudo. Criar conexões. O network ele é uma ferramenta de relacionamento que se tornou uma das coisas mais importantes hoje no nosso dia a dia. A gente todo dia faz novas conexões. E você precisa estar aberto a novas conexões, porque é através delas que vão surgir novas oportunidades, é através dela que você vai conhecer novas pessoas. Então o exemplo que você deu aqui é um exemplo claro. Hoje eu fui convidado através de uma conexão que eu criei em uma determinada situação, e você conheceu essa pessoa e essa pessoa fez o elo para que hoje nós estivéssemos aqui. Então a conexão, ela é algo muito importante, independente do seu segmento. E dentro do nosso dia a dia, né, da nossa rotina de trabalho, então eu, por exemplo, como profissional de RH, ter conexões com profissionais de RH é algo de suma importância, porque eu costumo falar que motorista fala com motorista, frota fala com frota, RH fala com RH. E essa questão de você ter essas conexões bem alinhadas, e aí de novo, é você ser interessante sem ser interesseiro, é onde você gera de fato uma conexão genuína. E através dessa conexão, você tem muitos ganhos. E como que você cria conexões? É trocando figurinhas, indo para eventos. Cara, eu participo de muitos eventos. E eu gosto disso justamente porque é um momento que eu tenho para criar novas conexões e aprender muito. A gente não sabe tudo. Por mais que você tenha aí uma vasta carreira, você não sabe tudo. E através das conexões que você vai aprender, que você vai enxergar novas possibilidades, novos negócios, novas estratégias. E você precisa estar aberto a isso. A pessoa que se fecha no seu mundinho e acha que ela consegue fazer tudo sozinho, infelizmente essa pessoa está indo para um caminho muito errado. Então é o que eu falo, o network é a porta de entrada para muitas oportunidades, elas que ainda você nem sabe. E essas conexões, elas facilitam para transições, Muito. Né, tanto para transição e translação. E aí vamos lá, dar um exemplo, né? Eu assumi atualmente meu cargo de gestão de frota de um amigo. E eu me recordo uma cena que quando
a pessoa que trabalha no RH chegou, olhou eu e o Cleverson na porta, vocês se conhecem? Aí o Cleverson chegou e falou, não, esse daqui é meu irmão, nós somos amigos, todos já se conhecem, ele que vai aqui assumir meu lugar, eu tô assumindo, vamos fazer uma transição aqui. E o Cleverson, muito parceiro, chegou lá na frente, um ajudando o outro, e acabou esse negócio de briga, confusão. Hoje essas áreas de conexões... Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, e aí eu sempre falo, né? Nós fundamos ali, eu e o Fernando, e temos o Comitê de Gestores de Frotas. E aí eu vou deixar uma situação, né? Qualquer colaborador na área de frota que fosse contratado, nós pedimos referências. E o mundo é muito pequeno. Eu tive uma pessoa que eu estava, não na Summerlog, na Consigás, uma pessoa muito técnica que veio para trabalhar. Falei, 100%, gostei, todo o perfil. Qual empresa que você veio mesmo? Tal. Falei, conhece fulano? Foi o meu par. Então tá bom, vamos segurar. Eu falei pro RH, segura. Aí eu liguei pro par. Que é uma conexão tua. Uma conexão, Gleison, excelente. Porém, deu esse problema. Eu cheguei no RH e falei, a pessoa teve isso, não condiz com a política da nossa empresa e ela não foi contratada e teve dificuldade de entrar no ramo de transporte de produtos perigosos porque essa questão da conexão. E já tem outras pessoas, muitas vezes falam assim, Gleison, tive uma redução de quadro, eu estou com um excelente analista, eu estou com um excelente supervisor, estou com um excelente chefe de oficina, contrata ele, Gleison. Eu, infelizmente, tive uma redução de quadro, ou muitas das vezes a empresa muda de cidade, né? Hoje está tendo um conglomerado de empresas que estão saindo de regiões metropolitanas. Gleison, a empresa está mudando de lugar, eu estou com esse profissional. Então, eu já recebi tanta negativa, não contrata, mas quanto, contrata. Recebe lá que é um filho meu e às vezes nós indicamos, né? A importância aí, já para encerrarmos aqui, o bate-papo passou muito rápido, né? De um plano de carreira profissional. Qual é a importância hoje? Eu acho que a importância de você ter um plano de carreira desenhado, justamente para que você tenha um norte, um caminho a percorrer. Quando você inicia a sua carreira e você não tem direcionamento, você fica justamente vagando em possibilidades até se encontrar. Quando você, teoricamente, já sabe o seu caminho, a sua carreira a ser percorrida, você tem aí meio caminho andado, porque teoricamente você já está direcionado àquilo. É diferente de quando você inicia e aí você não tem, teoricamente, um norte traçado, um desenho de carreira traçado, e aí você vai trafegando em possibilidades, e aí quando você chega num determinado momento da sua carreira, você fala, não era isso. E aí você tem que fazer aí uma transição de carreira e se reencontrar dentro de uma nova expectativa. Então, a importância de você ter um plano de carreira já desenhado é justamente porque você já sabe o caminho a percorrer. Obviamente, todos os caminhos têm as suas pedras, têm os seus desafios, nada é fácil, né? E aí você, quando não desiste nas primeiras barreiras, você tem aí uma possibilidade de avançar e crescer e galgar novas posições dentro desse desenho que foi feito aí de acordo com a sua... E assim, hoje tem muitos profissionais que ajudam nesse direcionamento, né? Porque, queira ou não, é um desafio. A pessoa, ela estuda, se forma, e aí e agora? O que eu faço? Existem muitos profissionais, eu acho muito bacana falar, muitos colegas de profissão que atuam nesse direcionamento, né? Que dá um norte, que orienta a pessoa de acordo com o perfil, fala, segue por esse caminho, o seu perfil está mais indicado a você atuar nessas posições, nesses segmentos. Então acaba te dando o norte para que você consiga ter sucesso na sua carreira profissional. Então, dentro disso, eu costumo falar, né, você precisa dar razão e dar valor a quem de fato merece. Quando você precisar de uma orientação,
não se intimide em procurar um profissional que vai te ajudar nisso. Às vezes a gente precisa, é uma consultoria, né? Às vezes quando a gente precisa de um momento mais de orientação, você procura ali uma pessoa que vai te trazer, um mentor que vai te trazer uma orientação, seja ela profissional, seja ela dentro do âmbito espiritual, vou de uma igreja. Então assim, você sempre precisa de orientação. Somos seres humanos e às vezes a gente precisa desse start, de dar um norte para determinados momentos da nossa vida. E quando você estiver nesse momento profissional, no momento da dúvida, procure uma pessoa que vai te dar esse norte e te mostrar de fato aí qual o caminho que você deve percorrer. Que legal. Denis, muito obrigado. Eu que Faz agradeço. As suas considerações finais aí, passou muito rápido. Passou mesmo. Eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes aí, mais vezes. O Denis vai estar com a gente no segundo simpósio do nosso Comitê de Gestor de Frotas, que vai acontecer esse ano lá na Vila Olímpia. Nós ficaremos lá sábado o dia todo, preparando o anuário dos gestores de frota. Quero agradecer ao Hernani, todo o time do conselho do nosso comitê que está nessa comissão. O Denis vai estar lá como convidado, vai estar participando conosco. Denis, suas considerações finais e já te agradeço. Bom, quero agradecer muito pelo convite. Dar um abraço para o nosso amigo em comum, Cleverson, o Big, que é um irmão aí que a vida profissional me deu. E fico muito grato por esse convite, de poder aqui compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né? A gente ainda tem muito a aprender, mas aquilo que a gente já vivenciou, a gente tem que compartilhar, né? Eu falo que essa é a única riqueza que você tem, que você compartilha e não perde, né? Que é o nosso conhecimento. E eu acho que é muito bacana quando a gente senta numa mesa para compartilhar essas vivências dentro do nosso dia a dia. Então eu quero agradecer por esse convite e fico muito feliz por essa iniciativa de você ter um programa voltado 100% a isso. Eu acho que é muito bacana que muitos outros segmentos tenham essa ideia de poder abrir esse leque de oportunidade, de troca de figurinha, de compartilhar conhecimento para todo mundo que está assistindo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Denis França vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. A rede social, ele só tem LinkedIn. Se tiver algum Denis França, fake, nem no Instagram, nem no Facebook. Denis, que Deus abençoe a sua vida. A gente sempre fala que podcast é um ato de gratidão. Aquilo que Deus nos ensinou, que aprendemos com os amigos, nós compartilhamos. Buscamos profissionais de mercado, técnico, para vir aqui no podcast. Então quero agradecer, mandar um abraço aí para a Jéssica, para as filhas, né, do Denis. Ele só vai lá no simpósio se a mulher dele deixar. A gente já está mandando um ofício registrado no cartório. Que Deus abençoe a Jéssica. Isso se chama sabedoria. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, Frota Descomplicada. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe os seus comentários. Quero mandar um abraço a todos que têm apoiado esse canal, a todos que têm nos ajudado, e estaremos aí na próxima semana com um novo episódio. Um abraço a todos, muito obrigado.